agora nesse período. Queridos, a igreja de Laodiceia, ela ficava numa cidade chamada Laodiceia, e ao lado delas tinha duas cidades, ou ao lado dela, melhor dizendo, ao lado dessa cidade havia outras duas cidades. Uma delas que ficava naquela região era a cidade de Colossos, onde nós temos também a carta aos Colossenses, a igreja de Colossos. E a outra cidade se chamava Hierápolis. São duas cidades que ficavam próximos de Laodiceia. E para a gente entender com mais profundidade por que o Senhor Jesus usou essa mensagem, falando para os cristãos de Laodiceia, que eles não deveriam ser mornos, mas que eles deveriam ou ser frios ou quentes, mas não deveriam ser mornos. No contexto do que o Senhor estava ministrando aqui, Deus não estava condenando o fato de ser frio, dentro de um contexto, para a mensagem do que o Senhor estava querendo ministrar aqui. E ele então vai usar uma linguagem para que as pessoas daquela cidade, os crentes daquela igreja, entendessem com clareza o que o Senhor estava querendo falar com eles, através do fato de que essas duas cidades que eram vizinhas, que faziam divisa com a cidade de Laodiceia, elas tinham características que fazem parte do que o Senhor está querendo dizer para a igreja de Laodiceia. Então nós temos a cidade de Hierápolis. E a cidade de Hierápolis, ela era uma cidade de águas termais. O que isso quer dizer? As águas de Hierápolis eram águas quentes, e segundo estudiosos, elas chegavam a temperatura até de 50 graus. Então eram águas muito quentes, mas elas também eram águas que tinham poder medicinal. Eram águas que eram usadas para tratamento de doenças, eram medicinais. Então essa cidade, ela era famosa na época por ter águas quentes e águas térmicas, e que eram usadas até mesmo para tratamento de doenças. Essa cidade então tinha essas águas quentes. O nome dessa cidade era Hierápolis. E a cidade de Colossos, que era no outro lado da cidade de Laodiceia, ela tinha águas frias, águas congeladas, águas frias. E elas então eram águas potáveis, águas muito boas para o consumo, águas para realmente saciar a sede de quem a tomasse. Então, de um lado de Laodiceia, nós temos águas termais, quentes, medicinais, que ajudavam no tratamento de doenças e que curavam doenças. E do outro lado nós temos a cidade de Colossos, com águas geladas, águas frias, que eram águas próprias para consumo, águas que matavam a sede do sedento, de quem tivesse com sede. Mas o que acontecia na cidade de Laodiceia? Eles então recebiam a água para beber da cidade de Colossos. E essa água ela vinha por tubulações, por como se fosse, assim, nos nossos dias, um aqueduto,
uma tubulação que trazia água lá da cidade de Colossos até a cidade de Laodiceia. E o que ocorria então nesse processo? A água, ela demorava para chegar em Laodiceia, porque ela vinha por tubos, e naquela época, logicamente, não era como os nossos dias, então essa tubulação deveria ser algo muito primitivo. E elas então chegavam mornas na cidade de Laodiceia. A água saía fria lá da fonte da cidade de Colossos, mas durante o processo, durante o percurso, ela ia se aquecendo e quando ela chegava em Laodiceia, ela estava morna. E quando os moradores da cidade de Laodiceia iam tomar essa água, eles então sentiam náuseas e vomitavam, porque a água estava morna. Não era nem fria e nem quente, era uma água morna. E ela então provocava náuseas nas pessoas que consumissem essa água. Então, dentro desse contexto, o Senhor Jesus manda uma mensagem para o pastor da igreja de Laodiceia, para o líder, para o mensageiro, como queiram entender a nomenclatura aí de quem era o líder da igreja de Laodiceia. E a mensagem então tinha essa linguagem, que a igreja de Laodiceia, ela tinha se tornado igual à água que eles bebiam. Era uma água morna e que provocava náusea em quem tomasse. E como eu falei de manhã, eu orando, eu entendo que a igreja atual, a igreja brasileira, a igreja evangélica cristã brasileira, ela precisa voltar aos seus primeiros princípios, como o Senhor disse, ela precisa se arrepender, porque sem que nós tivéssemos percebido, a gente foi se tornando uma igreja morna, uma igreja que perdeu as suas qualidades, as características verdadeiras de Cristo, as marcas de Cristo. E o Senhor, então, assim como Ele falou com a igreja de Laodiceia, Ele fala conosco. Ele nos chama e Ele, na sua carta, Ele diz, se vocês fossem frios. E por que Ele coloca o frio primeiro e não o quente? Algumas pessoas entendem esse versículo erroneamente, achando que o frio ali era algo negativo. Mas dentro do contexto que Jesus estava querendo falar com a igreja, o frio ali era extremamente valioso, porque a água de Colossos era uma água potável, era uma água que saciava o sedento. Quem tivesse com sede naquela época, naquela região, procurava tomar a água da cidade de Colossos, que era uma água muito gostosa. Sabe quando você está num dia muito quente, num dia de verão, de dezembro, principalmente aqui na minha região, que é uma região bem quente. E você então toma uma água fria, uma água não congelada, mas uma água fria. Essa água, ela te refresca por inteiro, não apenas mata a tua sede, mas refresca todo o teu ser, você sente um bem-estar quando você toma essa água. O Senhor Jesus, Ele estava dizendo para a igreja de Laodiceia e está dizendo para a igreja brasileira, que a igreja brasileira perdeu as qualidades de uma água que mate a sede do sedento. Ela perdeu as características porque ela deixou de beber na fonte, que é a palavra de Deus. Ela abandonou a palavra e passou a ser religiosa, a viver regras de homens, passou a se reunir nos cultos e nos prédios por propósitos que não é o que a Bíblia ensina, porque quando nós nos reunimos, o propósito é adorar a Deus, é louvar a Deus e ouvir a sua palavra. E aos poucos a igreja brasileira foi fazendo do culto um momento para fazer negociata com Deus,
para dizer, eu vou na igreja, mas se o Senhor não me der tal coisa, eu não vou mais na igreja. Eu vou na igreja, mas se o Senhor não responder minha oração do jeito que eu quero que Ele responda, eu não vou mais na igreja. Eu vou na igreja porque o líder da igreja falou que se eu for na igreja, Deus vai me enriquecer, Deus vai me dar não sei o quê, vai me dar não sei o quê, vai não me dar não sei o quê. A igreja ela foi se perdendo nesse meio aí. E o Senhor, então, Ele volta a falar conosco, porque Ele é o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que falou com Laodiceia está falando conosco. E Ele está nos chamando para que a gente volte novamente a ser a água para o sedento. A igreja precisa voltar a saciar a sede dos perdidos, através de uma vida com Deus, de uma vida de comprometimento com Deus, que vai muito além de nós